Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Cíntia Parolin Ferraz, eu sou médica veterinária, sou residente em medicina veterinária do coletivo da UFPR. Hoje eu vou falar para vocês sobre as endoparasitoses em abrigos. Minha intenção não é dar uma aula de endoparasitas, minha intenção é focar mais sobre a epidemiologia das doenças e sobre como manejar elas nos abrigos. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre alguns dos parasitas mais importantes e dos mais encontrados em abrigos e no ambiente como um todo atualmente. Então, os parasitas gastrointestinais de cães, normalmente eles produzem doenças importantes nos seres humanos, principalmente em crianças. Os parasitas que eu vou comentar aqui nessa apresentação, eles todos causam zoonoses, né, que são as doenças transmitidas por animais para o ser humano. Cerca de 60 espécies de parasitas que existem nos animais estão compartilhadas com o homem. E normalmente elas não ocasionam óbito, mas elas ocasionam alergias, diarreia, anemias e despesas com diagnóstico, tratamento e redução da produtividade no trabalho. Então, assim, os animais infectados, eles podem ser assintomáticos e portadores. Isso é o maior problema das verminoses, porque os animais assintomáticos, eles não têm sinais clínicos e por não terem sinais clínicos, eles estão liberando ovos, liberando parasitas nas fezes e contaminando o ambiente novamente para que outros animais saudáveis se contaminem. Então, assim, como que o ser humano ele contrai as parasitoses? Normalmente é por contato direto com os animais, e nesse caso, pessoas que trabalham em abrigos, elas têm contato direto com as fezes, mas não necessariamente só as pessoas que trabalham em abrigos, né? Você pode ter contato direto com as fezes do seu cão, do seu gato, que pode estar contaminada com parasitas. Então, tendo contato direto com os animais e com as fezes, contato com água ou alimentos contaminados, porque essa é a maior forma de contaminação por parasitos, e por penetração cutânea nos casos que o parasita tem essa forma de infecção. Então, em abrigos santuário são diferentes de abrigos transitórios, e o manejo tem que ser diferente também. O que são aqueles abrigos santuário? Na verdade, na teoria, um santuário são aqueles locais que os animais são recolhidos para passar o resto da vida. Normalmente são animais com doenças, animais idosos que foram rejeitados, que já viveram a vida inteira em abrigos, que são encaminhados para santuário. E abrigos transitórios são os abrigos que fazem feiras de adoção, que estão estimulando a adoção e estimulam a saída desses animais. O que acontece no Brasil atualmente é que muitos abrigos que deveriam ser transitórios acabam se tornando abrigos santuário. Então, eles não têm uma alta taxa de saída desses animais, passam muito tempo no abrigo, eles ficam grande parte da sua vida no abrigo, às vezes a sua vida inteira. Essa dificuldade na adoção dos animais que torna o abrigo um santuário. O objetivo dos abrigos é sempre manter o animal o mais livre de parasita possível, antes dele ser adotado. Mas, não necessariamente, o objetivo tem que ser que nenhum animal nunca tenha uma endoparasitose no abrigo, porque todas as parasitoses são tratáveis e elas não vão causar, normalmente não causam óbito nos animais. É necessário assegurar que os possíveis parasitas não sejam danosos à saúde dos demais abrigados. Então, o que é recomendado hoje em abrigos é que você faça o protocolo de vermifugação a partir do momento que o animal é recolhido no abrigo. Então, o animal chegou no abrigo, ele tem que receber todo o protocolo de endoparasita, independente de como esteja a saúde dele, se ele está debilitado. Ele tem que receber o vermífugo na dose correta, não só para proteger a saúde dele, mas pensando nos demais animais. Porque uma coisa que você não quer num abrigo é levar uma contaminação de fora do abrigo para dentro. Então, para proteger a maioria dos animais, às vezes você precisa pensar um pouco mais na coletividade do abrigo e dar o vermífugo no momento da entrada para o animal, mesmo que ele esteja um pouco debilitado.
para assegurar a saúde dos outros. Então, eu peguei alguns estudos aqui para a gente comparar epidemiologicamente. Em Canoinha, em Santa Catarina, 67% dos animais sem raça definida foram positivos para algum tipo de verminose. Eles justificaram isso como as condições de vida desses animais. Normalmente eles são excluídos de tratamento antihelmíntico e eles têm baixa qualidade nutritiva de dieta, né? Generalizando os animais sem raça. Mas, em compensação, em São Luís do Maranhão, encontrei que 74% dos animais com raça eram positivos. Então, em comparação com sem raça, nesse outro estudo, ele mostra essa discrepância. Então, os parasitas que a gente vai conversar hoje, eu vou falar sobre os helmintos, nematóides e cestoides e 2 protozoários. Então, os nematóides, eles são os roundworms, que são os vermes arredondados, toxocara, vou falar basicamente dessas 3 toxocaras, os hookworms, que são os vermes em gancho, vou falar do ancilóstoma, e dos cestoides tem os tapeworms, que são os vermes em fita, que vou falar sobre o dipilidium. Nos protozoários, eu vou falar da giardia e da isóspora. Então, em relação aos helmintos, que são os arredondados e os vermes em gancho, vou falar dos nematóides. Os nematóides são os roundworms, como eu tinha dito, vou falar das toxocaras. Então, a Toxocara canis, o adulto da Toxocara, é encontrado no intestino de cães e de outros canídeos. O adulto da Toxocara cati é intestino delgado de gatos e outros felídeos. E da Toxocara leonina é intestino de cães e outros canídeos e gatos e outros felídeos. Então, essa Toxocara é encontrada tanto em cães como em gatos. Falar um pouquinho do ciclo, mas como eu disse, meu objetivo não é dar uma aula de parasitologia. A Toxocara, ela é ingerida pelo cão e os ovos são passados pelas fezes. Então, vamos começar ali no 1. Os ovos passam nas fezes do cão e no ambiente eles ficam na sua forma infectiva. Então, no ambiente, o ser humano pode se contaminar pelos alimentos contaminados com as fezes ou por ingestão de outros animais que ingeriram o ovo nas fezes. Então, por exemplo, se o ser humano, por acaso, comer a carne de um animal que estava infectado, ele vai se infectar também. Mas ele também pode ser infectado através de alimentos do ambiente, que estavam no ambiente e contaminados com os ovos nas fezes do animal. Então, algumas particularidades é que a Toxocara canis e a cati é mais comum em humanos e maior causa de larva migrans visceral e ocular, como está mostrando a imagem ali no slide. A Toxocara cati pode causar larva migrans visceral, mas ela é menos importante que a Toxocara canis. Em abrigos, a contaminação é feita pela ingestão de ovos que contêm a larva infectante. E também pela ingestão de animais que são hospedeiros paratênicos do parasita. Então, como pássaros e roedores. Os pássaros e os roedores, eles podem se infectar, mas isso é uma transmissão um pouco mais incomum em abrigos, que não deveriam ter pássaros e roedores no interior de um abrigo. Os cães, eles também podem ser infectados por infecção intrauterina e os gatos podem se infectar através da amamentação. Então, se a gata, a mãe, estiver infectada, ela pode passar através do leite na amamentação. Mas a maioria desses animais, como eu falei no início, eles não têm sinal clínico, então fica um pouco mais difícil para o diagnóstico. A quarentena e o isolamento nos abrigos não é tão necessária para animais com esse tipo de parasitose, porque os animais, eles, como eu disse, normalmente eles não têm sinais clínicos. Também não há vacina para esse tipo de doença, né? A desinfecção no abrigo é feita com amônia ou hipoclorito quando tem um piso, né? O que acontece é que a maioria dos abrigos não tem piso, ou é grama ou é terra que os animais ficam. A maioria dos abrigos no Brasil, né? Os ovos no solo, quando eles estão no solo, é praticamente impossível inativar ele completamente. Então, mesmo que haja exposição do sol, quando ele está no solo, na terra, quando você não consegue lavar
o ambiente, é praticamente impossível inativar. Então, eu coloquei uma fotinho aqui de um abrigo, que ele tem esse tipo de solo, né? É terra com brita e lá atrás tem grama. Então, num ambiente como esse, se tiver um surto de algum tipo de verminose, controlar a partir da desinfecção seria muito complicado. Então, os hookworms, que são os ancilóstoma, os hookworms são os vermes gancho. Então, ancilóstoma caninum, ancilóstoma brasiliense e ancilóstoma tubiforme. O ancilóstoma caninum, ele é encontrado no intestino de cães e outros canídeos, intestino de cães e gatos e o tubiforme, intestino de gatos e outros felídeos. Falar um pouquinho do ciclo. Os adultos ficam no intestino do cão e eles liberam ovos nas fezes. As larvas no solo, elas penetram na pele do ser humano. Então, o ser humano não é o hospedeiro definitivo é o cão e o gato, e ele entra através da migração na pele no ser humano. Então, é muito comum em lugares de praia que os animais defecam na areia e as pessoas andam sem sapato. O que acontece é essa penetração cutânea ou também ingestão da larva, ingestão acidental, né? Pode ocorrer ingestão de hospedeiros paratênicos, assim como o Atoxocara, e o Ancilóstoma caninum pode ser transmitido pelo leite também, assim como o Atoxocara. O duodenale, ele causa o amarelão em seres humanos, que é essa foto aqui que eu vou deixar para vocês. Ele acomete o fígado, né, que causa icterícia em seres humanos. Eu coloquei aqui esses dois estudos para vocês também, para a gente fazer uma comparação. O ancilóstoma, nesse estudo de São Luís do Maranhão, ele foi encontrado na maioria dos casos e ele foi bem presente em animais jovens. Assim como no estudo em Guarulhos, em São Paulo, que o ancilóstoma foi encontrado, foi o quarto parasita mais encontrado nesse estudo. Então, o ancilóstoma ele é bem comum, normalmente, no Brasil. Em abrigos, a gente pode notar os sinais clínicos, principalmente de anemia. Em filhotes, a gente nota mucosa hipocorada, diarreia, caquexia e falência cardíaca. Em adolescentes, normalmente você percebe mais tosse de espineia por causa da migração da larva. Os animais mais idosos normalmente não têm sinais clínicos, mas você pode notar dermatite e prurido por causa da migração cutânea que esse parasita também faz. Em gatos, você vai perceber pelo Ancilóstoma tubiforme mais perda de peso e anemia regenerativa. Em gatos é mais comum que tenha morte do que em cães. O Ancilóstoma brasiliense, você percebe perda relativa de sangue. Então, sobre os cestoides, agora a gente vai falar. Os cestoides, eles são os tapeworms, os vermes em fita, os vermes achatados. E eu vou falar do Dipylidium caninum, que ele é o mais comum em abrigos. Ele é transmitido pela pulga, que é a Actinocefalides. Então, no ciclo do Dipylidium, a pulga está infectada com o Dipylidium e ela vai transmitir para o cão ou para o gato através da ingestão da própria pulga. E aí o Dipylidium vai se desenvolver dentro do intestino dos animais e ele vai sair com as pulgótides inteiras, intactas nas fezes. O que acontece é o ciclo acidental no ser humano também pela ingestão das pulgas. Infecção em humanos acontece por ingestão de pulgas de cachorro ou gato infectadas. Normalmente são crianças. E o que acontece é uma infecção leve e assintomática, com prurido anal, dor abdominal e êmese. Mostrando aqui, fazendo uma comparação entre esses dois estudos, apesar da gente sempre acreditar que Dipylidium ele tem bastante prevalência, esse estudo mostra que Dipylidium foi o quarto parasita mais encontrado e não foi encontrado em animais muito jovens e nem muito velhos. E no estudo de Guarulhos mostra que o Dipylidium foi o penúltimo parasita a ser encontrado nos animais, então ele não é tão prevalente assim quanto a gente imagina.
Falando então rapidamente sobre os protozoários que a gente mais encontra, temos a giardia e a cistoisóspora. A giardia acontece por infecção por ingestão do cisto, tanto em animais quanto em humanos, e a isóspora, ela acomete cães e gatos, diversas espécies de isóspora que acometem. Então, falando do ciclo da giardia, basicamente o cão vai liberar a giardia nas fezes, excreção dos cistos da giardia nas fezes, e o que acontece é reingestão do cisto nos hospedeiros, tanto no cão quanto no ser humano. Então, a ingestão é a mesma, e o ser humano também vai liberar a giardia nas fezes. Então, um pode transmitir para o outro e vice-versa. Sobre o ciclo da isóspora, há contaminação do ambiente pela eliminação de oocistos não esporulados nas fezes. Então, no ambiente, os oocistos esporulam e eles tornam-se infectantes. Eles entram no organismo do animal pela ingestão de água ou de alimentos contaminados e liberam esses esporozoítos na luz intestinal. Os esporozoítos entram nos enterócitos e geram os gametas masculino e feminino, que geram novos oocistos. Então, o ciclo se completa dentro do intestino. Provocam alterações da mucosa intestinal, diminuindo a absorção, que causa diarreia e causa também perda de nutrientes e absorção na dieta. Em comparação, esse estudo aqui de Guarulhos mostra que giardia não foi observado nos animais errantes em Guarulhos, e em Aracaju, a giardia foi encontrada apenas em 1,9% do total de 22 cães domiciliados de abrigos e errantes. Então, também, assim como a gente estava pensando, a giardia não é tão comum. Esse outro estudo aqui, falando sobre a isóspora, ele mostra que ela é mais comum em animais com menos de 6 meses, e conforme ele vai ficando mais velho, ele diminui a chance dele adquirir a isóspora. Em Ribeirão Preto, mostrou também que a giardia e a isóspora foram os parasitas menos frequentes. Assim, o ancilóstoma está lá em primeiro lugar, como a gente já tinha falado, e giardia e isóspora são bem menos frequentes. O tratamento, eu fiz essa tabela aqui, adaptei do livro do Shelter Medicine. O tratamento eu coloquei especificamente para cada um desses parasitas que eu comentei aqui, mas normalmente os vermífugos comerciais, eles vendem um compilado de vários princípios ativos, né? Então, você pode fazer os exames de fezes dos seus animais, ou no caso de um abrigo de animais errantes, para descobrir qual é a prevalência de tal parasita naquela população. Fazendo isso, você pode tratar especificamente cada parasitose, ou você pode fazer a prevenção com esses vermífugos mais generais, que não são tão específicos, mas que eles acabam pegando uma maior quantidade de parasitas. Então, a chave para a gente evitar as verminoses dentro de um abrigo é a prevenção geral. Como que a gente faz isso? Por meio de protocolos. Nós temos que ter protocolos e seguir os protocolos corretamente de limpeza e desinfecção de um abrigo e protocolo de vermifugação. Eu já tinha comentado que o protocolo de vermifugação ele se dá primeiro no dia 0, no dia da entrada do animal. Então, assim, a primeira dose do vermífugo ela vai se dar no dia 0, no abrigo. A segunda dose do vermífugo você dá 15 dias depois do dia 0. A terceira dose você vai dar 15 dias depois da segunda dose. E a partir daí você vai dar mensalmente para os animais no abrigo até ele sair do abrigo. Parece muito, eu sei que parece bastante, mas a gente tem que lembrar da prevenção das infecções por todos os outros animais, como eu já tinha comentado, e não só pensar no indivíduo, né? O indivíduo vai responder bem, se ele não tiver infectado, bom, a administração do vermífugo não vai prejudicar a saúde dele, mas se ele tiver parasitose, a gente já corta o ciclo ali
a cada 15 dias, se ele tiver acabado de entrar no abrigo, ou mensalmente, se ele já estiver lá dentro, para proteger também o resto da população. Sobre o protocolo de limpeza e desinfecção, nós vamos fazer um outro vídeo aqui no canal, explicando especificamente esse protocolo para cada tipo de piso, para cada tipo de abrigo, e o protocolo que são indicados pela literatura. É bem importante a gente lembrar que os protocolos todos devem ser personalizados para cada instalação e reconhecendo que nenhum protocolo universal vai se aplicar às circunstâncias de todos os abrigos. Então, cada abrigo vai preferir trabalhar de uma forma. De repente, você sabe que o seu abrigo tem só surtos de toxocara. Então, você pode vermifugar especificamente para a toxocara. Se você já tem esse controle melhor, você não precisa seguir exatamente os protocolos que estão descritos na literatura, né, de prevenção para parasitoses. Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas sugestões, se inscrevam no nosso canal e acompanhem o andamento do nosso canal. Muito obrigada e era isso. Obrigada.